Isso deveria ser uma apresentação de história ou um exercício de escrita criativa. Lily perguntou ao Sr. Henderson, sua voz pingando condescendência de um jeito que parecia diminuir a temperatura da movimentada sala de aula da 4ª série. Ele estava de pé, perto do quadro branco, os braços cruzados sobre uma gravata barata de poliéster, batendo um marcador vermelho contra o bíceps. O som era rítmico e irritante, como a torneira de uma casa silenciosa, pingando sem parar. Lily, de 10 anos, tremendo em seus tênis gastos, apertou mais forte a manga do avô. Ao lado dela estava Roger Clayton. Ele tinha 82 anos encolhendo dentro da moldura de um homem que um dia fora maior que a vida. Usava um casaco de tweed vermelho que já tinha visto décadas melhores, o tecido um pouco desgastado nos punhos e uma calça marrom que se amontoava em volta dos tornozelos. Suas mãos, marcadas pela idade e por tremores, repousavam sobre uma simples bengala de madeira. Ele parecia um homem que passava os dias alimentando pombos no parque, não alguém que havia mudado o curso da história. É a história, Sr. Henderson, disse Lily, embora sua voz mal se sobressaísse ao zumbido do sistema de ventilação. Meu avô foi um frogman. Ele fazia parte das equipes antes mesmo de serem famosas. Um murmúrio de risadinhas percorreu a sala. As crianças, cruéis em sua ignorância, refletiam a atitude da figura de autoridade. Um menino na última fileira sussurrou algo sobre um sapo, e uma menina perto da janela riu cobrindo a boca. O Sr. Henderson suspirou uma longa e arrastada expiração, que sinalizava que sua paciência havia chegado ao fim. Lily olhou para ele. Ele conferiu o relógio de pulso, fazendo questão de mostrar quanto tempo estavam perdendo. Eu tenho um programa para seguir. Temos provas estaduais na próxima semana. Eu entendo que você ama seu avô, e tenho certeza que ele foi um carteiro ou balconista muito simpático, ou seja lá o que realmente fez. Mas os Navy SEALs, isso é uma organização séria. Eles são guerreiros de elite. Eles não sentam em salas de aula da 4ª série vestindo casacos desgastados que parecem ter vindo de um brechó. Roger se mexeu na pequena cadeira de plástico muito baixa para seus quadris ruins. Ele não olhou para o professor. Seus olhos, de um azul pálido e aguado, estavam fixos na bandeira americana pendurada sem vida no canto da sala. Piscou lentamente, sua respiração calma e profunda, a única coisa serena em uma sala que rapidamente se enchia de constrangimento alheio. Ele não é mentiroso, disse Lily, a voz falhando. Lágrimas quentes começaram a arder nos cantos de seus olhos. Ela enfiou a mão no bolso e tirou uma fotografia amarrotada. Era uma foto em preto e branco mostrando um grupo de homens sem camisa em uma praia. Seus rostos sujos de lama segurando rifles que pareciam brinquedos comparados aos músculos de seus braços. Ela tentou levantar a foto, mas sua mão tremia tanto que a imagem ficou borrada. O Sr. Henderson avançou e arrancou a foto de seus dedos com um gesto brusco. Ele apertou os olhos examinando-a e depois a jogou sobre a mesa atrás de si, como se fosse um papel de bala. Homens borrados numa praia, disse o professor voltando-se para a turma. Qualquer um pode baixar uma foto da internet, Lily. É disso que estou falando. Roubo de honra não é brincadeira. Afirmar ter méritos militares que não conquistou é desrespeitoso com os verdadeiros heróis que servem nosso país. Ele olhou para Roger, seu rosto se endurecendo num sorriso de desprezo. Senhor, vou ter que pedir que espere no corredor. O senhor está atrapalhando o ambiente educacional e, sinceramente, alimentar essa fantasia não é saudável para sua neta. Ela precisa aprender a distinguir fato de ficção. Roger virou a cabeça devagar. O movimento era mecânico, rígido pela artrite, mas seus olhos encontraram os de Henderson. Por um instante fugaz, a névoa da velhice pareceu se dissipar, e algo afiado, perigoso e incrivelmente antigo emergiu debaixo das sobrancelhas pesadas. Era o olhar de um predador que há muito havia decidido que não precisava provar nada a nenhuma presa. Eu só estou aqui para apoiar a menina, disse Roger. Sua voz parecia cascalho sendo esmagado, baixa e rouca. O Sr. Henderson riu, um latido curto. Apoiá-la dizendo a verdade. Olhe para você. Mal consegue segurar essa bengala.
Espera que essas crianças acreditem que saltava de aviões e lutava com tubarões. Por favor, é constrangedor. Ele se virou para a classe buscando validação. Este homem parece um herói para vocês. Ou parece alguém que esqueceu de tomar a medicação hoje de manhã. A sala explodiu em gargalhadas. Era o tipo de riso que machuca afiado e cortante. Lily abaixou a cabeça, cobrindo o rosto com as mãos, os ombros tremendo. Ela queria desaparecer. Queria que o chão se abrisse e engolisse o casaco vermelho, a bengala de madeira e a mentira que ela acreditara ser verdade. Talvez o professor estivesse certo. Talvez Pop estivesse apenas confuso. Talvez as histórias sobre as selvas e águas escuras fossem apenas contos de ninar tão irreais quanto dragões ou magos. Roger não se encolheu. Não se defendeu. Apenas estendeu a mão trêmula e a colocou suavemente no ombro de Lily. O peso da mão era firme e reconfortante. Ele deu 2 tapinhas, um código silencioso que os dois compartilhavam desde que ela era bebê. Estou aqui. Você está segura. Mas a humilhação não tinha acabado. O Sr. Henderson estava saboreando seu momento de superioridade. Sentia-se poderoso, o guardião da verdade, expondo um farsante diante de sua plateia impressionável. Ele não percebeu o homem sentado no fundo da sala, perto dos armários. O homem, no fundo, era um pai que tinha vindo buscar o filho para uma consulta no dentista. Seu nome era Jim Miller. E ao contrário do Sr. Henderson, Jim havia passado 6 anos no Corpo de Fuzileiros Navais. Ele vinha observando a cena se desenrolar com uma crescente sensação de desconforto, que remexia em seu estômago como leite estragado. Não tinha prestado muita atenção ao idoso no começo, apenas mais um avô presente no dia de profissões. Mas quando Roger virou a cabeça quando aquele brilho de aço apareceu em seus olhos, Jim sentiu um choque elétrico percorrer sua espinha. Jim reconheceu aquele olhar. Ele o tinha visto no sargento Moore que sobrevivera a Fallujah. Havia visto aquilo em homens que carregavam o peso de coisas que não podiam ser ditas em sociedade educada. Jim estreitou os olhos, fixando-se no casaco de tweed vermelho. Era uma escolha estranha. Mas então seu olhar deslizou para essa lapela onde, enterrado no tecido espesso e felpudo do tweed quase invisível, a menos que se procurasse, havia um pequeno broche. Não era brilhante. Era de metal escurecido, não maior que uma moeda de 10 centavos. Um arrepio percorreu Jim. Ele apertou os olhos, inclinando-se para a frente. A forma era inconfundível para qualquer pessoa que tivesse servido na comunidade de operações especiais. Era um tridente, mas não o modelo moderno dourado e reluzente, o famoso Budweiser Eagle, que todos conhecem dos filmes. Era o design antigo, o da gênese das equipes, aquele usado pelos membros originais, os pais fundadores. E então, o nome se encaixou. Lily tinha dito Clayton. Roger Clayton. A respiração de Jim falhou. Ele pegou o celular do bolso, os polegares voando pela tela. Digitou um nome em um mecanismo de busca, embora não precisasse realmente. Os resultados apenas confirmaram o que seu instinto já sabia. Roger, o ceifador. Clayton, Vietnã. Panamá. Operações classificadas em lugares que não existiam nos mapas. Uma lenda viva, uma história de fantasma contada a candidatos do BUD-S para fazê-los correr mais rápido. E ali estava ele sendo humilhado por um homem cujo maior conflito na vida era uma fotocopiadora emperrada. Jim não interveio. Ainda não. Ele sabia que se levantasse e gritasse, o Sr. Henderson o descartaria da mesma forma. Aquilo exigia um tipo diferente de resposta. Exigia uma opção nuclear. Jim saiu do aplicativo de mensagens e abriu seus contatos. Rolou até um número que não ligava havia 2 anos, um amigo que atualmente era instrutor na base anfíbia naval em Coronado, a apenas 20 minutos dali. Ele digitou uma mensagem. Você não vai acreditar em quem está sendo ridicularizado por um professor na Lincoln Elementary agora. Roger Clayton, o ceifador. Ele está sentado aqui aguentando tudo enquanto um civil zomba do serviço dele. Preciso de reforço imediato. Enviou.
Ele observou os 3 pontinhos aparecerem instantaneamente. A resposta chegou logo em seguida. Roger Clayton. O Roger Clayton Jim respondeu. O único. Está usando um casaco de tweed vermelho. O professor está chamando ele de caso de Stolen Valor. Está feio. A resposta veio imediata. Não deixe ele sair daí. Estamos treinando uma unidade de nível 1 a 3 milhas. Estamos a caminho. 10 minutos. Jim recostou-se, um sorriso sombrio surgindo em seus lábios. Ele olhou para o Sr. Henderson, que agora fazia um discurso sobre a importância da integridade acadêmica. Você não faz ideia do que está vindo em sua direção, pensou Jim. Absolutamente nenhuma ideia. Na frente da sala, o tormento continuava. O Sr. Henderson estava inspirado. Já tinha passado de zombar do casaco para zombar da própria ideia de que Roger havia servido. Vejam, turma, dizia o professor andando de um lado para o outro. Soldados de verdade carregam consigo certa postura. Eles têm disciplina, não ficam curvados. E certamente não contam histórias exageradas para garotinhas para se sentirem importantes. É uma condição psicológica, na verdade, uma necessidade de validação. Lily chorava baixinho. Roger mantinha sua mão sobre o ombro dela. Seus olhos indo do professor para a porta, depois de volta ao professor. Ele estava calculando distâncias, avaliando ameaças. Mesmo aos 82 anos, o condicionamento ainda estava profundamente enraizado. Mas ele se contia. Ele havia aprendido há muito tempo que leões não se preocupam com a opinião de ovelhas. No entanto, o silêncio foi interpretado como fraqueza. O Sr. Henderson confundiu autocontrole com vergonha. Acho que está na hora de o senhor ir embora, Sr. Clayton, disse o professor apontando para a porta. E leve sua bengala. Não quero que tropece em nenhum aluno. Roger começou a se levantar devagar. Era um processo doloroso. Seus joelhos estalaram audivelmente. Ele apoiou-se pesadamente na bengala, os nós dos dedos ficando brancos. Ajustou o casaco de tweed vermelho, abotoando o botão central com dedos trêmulos. Sinto muito, Lily, sussurrou ele. Eu não queria causar confusão. Não, vovô, chorou Lily, segurando a mão dele. Não vá, por favor. O Sr. Henderson olhou o relógio novamente. Vamos. A sala da diretora fica no corredor à esquerda. O senhor pode esperar lá até a mãe de Lily buscá-la. Vou registrar um relatório sobre essa perturbação. A sala estava silenciosa agora. As risadas tinham morrido, substituídas por um peso desconfortável. As crianças observavam, percebendo que algo cruel estava acontecendo, mesmo que não compreendessem totalmente. De repente, um som cortou o silêncio. Era distante no começo, uma vibração baixa que fez as janelas tremerem em seus caixilhos. Tornou-se mais forte um som rítmico de hélices que qualquer pessoa que morasse perto de uma base militar reconheceria imediatamente. Mas este estava baixo. Este estava perto. O Sr. Henderson franziu a testa e olhou para a janela. Isso é um helicóptero? Perguntou irritado. O som aumentou até parecer que o telhado iria se desprender. Então o rugido distinto de motores a diesel pesados juntou-se à cacofonia. Pneus derraparam no estacionamento. Portas bateram portas blindadas e pesadas. Vozes gritavam comandos, afiados, distintos, agressivos. O Sr. Henderson parecia nervoso. O que está acontecendo? É um simulado de incêndio. Jim Miller, no fundo da sala, levantou-se. Cruzou os braços e encostou-se à parede. Não é simulado, disse ele em voz alta. O professor virou-se rapidamente. Como é? Não é um simulado, repetiu Jim, a voz calma. Você queria falar sobre soldados de verdade. Queria falar sobre validação. Acho que seu plano de aula acabou de ser atualizado. Antes que o professor pudesse responder, o corredor do lado de fora explodiu com o som de botas. Não o arrastar de tênis, mas o estrondo pesado e sincronizado de botas de combate, avançando com urgência. Parecia uma tempestade presa dentro de um prédio. A porta da sala não apenas se abriu, ela foi arremessada com força, fazendo as dobradiças tremerem.
2 homens entraram primeiro. Eram gigantes, vestiam equipamento tático completo, uniformes multicam, coletes balísticos carregados de magazines Coldres na perna e capacetes com headsets de comunicação. Carregavam fuzis pendurados no peito, canos apontados com segurança para o chão, mas prontos. Seus rostos estavam cobertos por balaclavas, revelando apenas olhos atentos que varriam o ambiente, mas eles as retiraram ao entrar no espaço seguro. A turma ofegou. O Sr. Henderson tropeçou para trás, deixando cair o marcador vermelho. Ele olhou dos homens para a porta, sua face perdendo toda a cor. Limpo latiu o primeiro operador. Seguro, respondeu o segundo. Eles se afastaram, formando um corredor. Pela porta entrou um homem que irradiava autoridade. Era mais velho que os outros, talvez na casa dos 40, mas construído como um tanque. Usava o mesmo equipamento tático, mas seu rosto estava descoberto, revelando uma cicatriz que atravessava a sobrancelha. No peito, um patch o identificava como um Master Chief. Atrás dele, mais 6 operadores entraram. Eles preencheram a pequena sala, sugando o ar do ambiente. Eram jovens fortes e assustadoramente sérios. Cheiravam a óleo de arma, suor e ozônio. Eram os predadores de topo do mundo moderno. O Sr. Henderson tremia, agora encostado no quadro branco. Quem? Quem são vocês? Vocês não podem estar aqui. Isto é uma escola pública. O Master Chief o ignorou completamente. Nem sequer piscou em sua direção. Seus olhos percorreram a sala até pousarem no velho de casaco de tweed vermelho, parado ao lado da carteira de um aluno. A expressão do Master Chief, antes dura como granito, suavizou instantaneamente para algo próximo da reverência. Ele passou direto pelo professor, pelas crianças atônitas, e parou a menos de 1 metro de Roger Clayton. A sala estava tão silenciosa que dava para ouvir o zumbido das luzes fluorescentes. O Master Chief bateu continência com precisão brutal. Os calcanhares se juntaram com um estalo seco como um tiro. Ele ergueu a mão num comprimento afiado como navalha. Master Chief Clayton bradou. Roger olhou para o homem. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto enrugado. Ele ergueu a mão, tirando-a da bengala, e devolveu a continência. Não era perfeita. Seu ombro estava rígido e sua mão tremia, mas a forma era inconfundível. Era a memória muscular de uma vida inteira. "Descansar, filho", disse Roger. O Master Chief baixou a mão. Os outros 7 operadores imediatamente entraram em posição de sentido e saudaram em uníssono. Roger assentiu para eles. Bom ver que o tridente continua em boas mãos. O Master Chief virou-se para o resto da sala. Ele olhou para Lily, que o encarava de boca aberta, as lágrimas secando nas bochechas. "É esta a neta?" perguntou ele gentilmente. Roger assentiu. "Esta é a Lily." O Master Chief ajoelhou-se, ficando à altura dos olhos dela. O equipamento em seu peito tilintou rádios, granadas, luzes químicas. Ele parecia um super-herói de filme, mas era real e estava ali diante dela. Lily, disse ele, a voz profunda e gentil. "Meu nome é Master Chief Hayes. Trabalho aqui perto. Ficamos sabendo que houve alguma confusão sobre quem seu avô é." Lily assentiu em silêncio. Master Chief Hayes levou a mão ao ombro e arrancou um patch. Era um patch de moral, um crânio com um tridente. Ele colocou o patch na mão de Lily. "Seu avô não é apenas um SEAL, Lily. Ele é a razão de todos nós estarmos aqui. Quando eu era jovem, começando na carreira, estudávamos as missões dele. Aprendíamos a nos mover a lutar e a sobreviver lendo os relatórios pós-ação dele. Ele é uma lenda. Há homens caminhando pela terra hoje apenas porque seu avô se recusou a deixá-los para trás." Ele se levantou e virou-se lentamente para o Sr. Henderson. A transformação foi assustadora. A gentileza desapareceu, substituída por uma fúria fria e controlada. O Sr. Henderson estava se pressionando contra o quadro branco, como se tentasse se fundir a ele. "E eu não sabia", gaguejou o professor. "Ele não parece... Não parece o quê?"
Interrompeu Hayes, avançando um passo. Sua voz não estava alta, o que tornava tudo pior. Era a voz calma de um homem que poderia destruí-lo sem alterar o ritmo cardíaco. Ele não parece um assassino, continuou Hayes. Não parece um guerreiro. O que você esperava, Hollywood? Hayes apontou para o casaco de tweed. Você vê um velho de casaco. Sabe o que eu vejo? Vejo um casaco que ele usa porque passou 3 semanas no delta do Mekong, submerso em água tão gelada e cheia de sanguessugas, que sua temperatura corporal caiu a níveis quase fatais. Ele tem danos nos nervos que o fazem sentir frio mesmo quando está 27 graus lá fora. Esse tweed o mantém aquecido. Ele apontou para a bengala. Você zombou da bengala. Essa bengala é necessária porque ele destruiu o quadril e quebrou as 2 pernas pulando de um helicóptero em chamas para resgatar um piloto em 1972. Ele caminhou sobre aquelas pernas quebradas por quase 5 quilômetros, carregando um homem mais pesado que você. Hayes inclinou-se seu rosto a poucos centímetros do professor. Você ensina história. Então deveria saber que a liberdade não é gratuita. Ela é paga por homens como ele. E os juros são pagos pela dor que eles carregam todos os dias. Zombar disso, zombar dele na frente da família. Hayes balançou a cabeça, o nojo irradiando dele. É desprezível. O Sr. Henderson parecia prestes a vomitar. E eu peço desculpas. De verdade. Eu não fazia ideia. Hayes não respondeu. Ele se virou para a turma. Atenção, disse ele às crianças. Elas imediatamente se sentaram mais eretas, olhos arregalados. Vocês vão conhecer muitas pessoas na vida. Algumas serão barulhentas. Algumas vão se gabar. Algumas vão dizer o quanto são incríveis. Hayes apontou o polegar enluvado para Roger. E algumas serão quietas. Algumas usarão roupas velhas e andarão com bengalas. Mas nunca julguem um livro pela capa. A pessoa mais barulhenta na sala geralmente é a mais fraca. A mais silenciosa é muitas vezes a mais perigosa e a mais heróica. Este homem é um tesouro nacional. Vocês deveriam se sentir honrados por respirar o mesmo ar que ele. Hayes olhou para Roger. Temos um veículo lá fora, Master Chief. Os rapazes esperavam que o senhor quisesse dar um pulo na base. Temos alguns recrutas novos no pátio que precisam ver como é um verdadeiro frogman. Seria uma honra se o senhor e sua neta almoçassem conosco. Roger olhou para Lily. O que acha, querida? Quer pular o resto da aula de história? Lily abriu um sorriso tão brilhante que iluminou a sala. Sim, vovô. Roger olhou para o Sr. Henderson. Imagino que isso não será um problema. O professor balançou a cabeça vigorosamente. Não, claro que não. Podem ir, por favor. Roger começou a caminhar para a porta. Conforme avançava, a unidade de SEALs se abria para ele, ficando em rígida posição de sentido. À medida que ele passava, cada um murmurava. Honra vê-lo, senhor. Quando Roger chegou à porta, parou e virou-se para o professor. Mais uma coisa, disse Roger. Sim, guinchou o Sr. Henderson. Roger deu um tapinha no casaco de tweed vermelho. Minha esposa comprou este casaco para mim há 30 anos. Ela dizia que o vermelho me deixava fácil de encontrar na multidão. Eu o uso porque ela se foi. E ele parece um abraço dela. Ele fez uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar. Não é fantasia. É minha vida. Tente ensinar às crianças um pouco de gentileza da próxima vez. Isso é mais importante que datas e nomes. Dito isso, ele saiu. Lily foi pulando ao lado dele, segurando seu pet com força. A equipe de SEALs saiu atrás deles, uma falange de armadura moderna, protegendo uma relíquia antiga. O som dos motores lá fora rugiu. As portas pesadas bateram os pneus, esmagaram o cascalho, e então o helicóptero começou a girar. O som das pás cortando o ar parecia dominar tudo, enquanto levantava voo, provavelmente escoltando o comboio. Dentro da sala de aula, o silêncio se estendeu por um longo tempo. Finalmente, Jim Miller, o pai no fundo, se levantou.
Caminhou até a frente da sala onde o Sr. Henderson ainda estava encostado no quadro sem reação. Jim pegou o marcador vermelho que o professor havia deixado cair. Colocou-o suavemente sobre a mesa. Acho que isso conclui a apresentação, disse Jim. O Sr. Henderson não se mexeu. Ele encarou a porta vazia assombrado pelo fantasma de sua própria arrogância. As crianças olharam para a cadeira onde Roger estivera sentado. Era apenas uma cadeira de plástico, mas agora parecia um trono. 2 horas depois, na base anfíbia naval. A atmosfera era elétrica. O refeitório havia sido esvaziado. Uma longa mesa fora preparada no centro. Na cabeceira estava Roger, ainda com seu casaco de tweed vermelho, um guardanapo preso na gola. Lily sentava-se ao lado dele, usando um boné da equipe SEAL, 3 tamanhos maior, tomando sorvete com uma colher de plástico. Ao redor deles estavam 50 dos homens mais letais do planeta. Eles não comiam, eles ouviam. Então lá estávamos nós, disse Roger, sua voz agora mais forte, a rouquidão suavizada por um gole de água. Sem munição, sem rádio e a maré subindo. A sala ficou totalmente silenciosa. Cada olhar estava fixo nele. O que o senhor fez, Master Chief? Perguntou um jovem tenente inclinando-se para a frente. Roger piscou para Lily. Bem lembrei que tinha uma pistola de sinalização e uma péssima atitude. A sala explodiu em risadas, um riso caloroso e cheio de respeito. Master Chief Hayes observava de um canto. Ele pegou o celular. Havia recebido um e-mail da diretora da escola. Era um pedido formal de desculpas com cópia para o superintendente. Informava que o Sr. Henderson passaria por um curso obrigatório de sensibilidade e que seria realizada uma assembleia especial para homenagear veteranos locais com convite para o Sr. Clayton falar caso desejasse. Hayes sorriu. Aproximou-se da mesa e colocou a mão no ombro de Roger. Senhor, o almirante acabou de ligar. Soube que o senhor está aqui. Ele está vindo. Roger fez um gesto de desdém com a mão. Diga para ele esperar. Estou contando para minha neta sobre a vez em que roubamos o jipe do general. Hayes riu discretamente. Sim, senhor. Roger olhou para Lily. Ela irradiava felicidade. Olhava para ele não apenas com amor, mas com uma nova compreensão. Ela via o homem dentro do casaco, via o aço por baixo da pele. Sabe, vovô, disse ela baixinho. O que foi, minha querida? Acho que vermelho é uma cor legal para um SEAL. Roger sorriu os cantos dos olhos, se enrugando. Ele deu um tapinha no tweed áspero da manga. É a melhor camuflagem que existe, Lily. Permite que você se esconda bem à vista. Ele olhou ao redor da sala para o mar de rostos jovens, a nova geração de guerreiros que carregaria a tocha que ele havia acendido tantos anos atrás. Mas às vezes, sussurrou mais para si mesmo do que para ela, às vezes é bom ser visto. Quando o almirante entrou, a sala inteira entrou novamente em posição de sentido. Mas Roger apenas ficou sentado tomando sua sopa. O rei do castelo, a lenda no casaco de tweed vermelho, enfim totalmente vindicado. E de volta a Lincoln Elementary. No quadro branco da sala da senhorita Henderson, alguém, talvez Jim, talvez um aluno, havia escrito uma única frase com o marcador vermelho. Heróis nem sempre usam capas. Às vezes, eles usam tweed. O Sr. Henderson não apagou aquilo por uma semana. Foi a melhor aula de história que ele já ensinou.